Estamos no mês da campanha de combate ao suicídio. O professor e coordenador do curso de Psicologia da Unifenas, Fábio Rezec, vai esclarecer algumas dúvidas para a população em relação a esse tema. Professor, é importante essa campanha do Setembro Amarelo? Sim, essa campanha já originada há alguns anos, ela busca colocar em pauta a discussão do sofrimento das pessoas, o sofrimento psíquico das pessoas. Então veja como isso é interessante no sentido de discutir o sofrimento e não o fim da vida, não a terminalidade trágica como as pessoas muitas vezes buscam. Então ela é importante nesse sentido de se falar e de se dar ouvidos para o sofrimento das pessoas. E qual a importância do psicólogo para ajudar a pessoa que está ali querendo cometer um suicídio? O trabalho do psicólogo ele fica muito focado nessa questão de se levantar a problemática, as dificuldades e se pensar junto com as pessoas maneiras para que elas possam sair desse estado, superar as suas dificuldades e muitas vezes reelaborar os próprios problemas da vida. E quais são os principais sintomas que a pessoa tem antes de chegar nessa fase? Normalmente as pessoas com algum quadro depressivo, elas têm uma tendência maior a caminhar para essa ideação suicida. É muito importante que a gente pense, inclusive, que a ideação suicida ou a vontade de se matar, ela está relacionada à necessidade de resolução de algum problema na sua vida. Então, nós pensamos aqui, junto, num atendimento psicológico, quais as dificuldades levantadas. No geral, existe uma gama muito grande de sintomas ali relacionados. Mas um dos principais é quando a pessoa começa a ficar fechada em si mesma, quando a pessoa começa a perder interesse pela vida. No geral, quando ela começa a apresentar um perfil que a tire da sua rotina normal, isso é um indicativo para que se possa pensar alternativas aí para se discutir, para se conversar, para tentar trazer a pessoa de volta para a vida, no sentido geral. E como que faz para ajudar uma pessoa que está passando por um momento difícil e que não quer procurar a ajuda de um psicólogo? Normalmente, isso é muito comum de acontecer. As pessoas se fecham e não querem, E muitas vezes elas têm uma ideia de que a própria atitude dela vai resolver essa questão, Então, fica muito refratária com relação a essas questões. O importante é aumentar, potencializar o diálogo com as pessoas, com essas pessoas. Então, se é algo que acontece no trabalho, os próprios colegas de trabalho precisam dar um pouco mais de atenção e de foco. Na família, a mesma coisa. Havendo uma possibilidade de se diagnosticar ou de se detectar que existe ali um grande sofrimento, algumas alternativas são pensadas. Então, casos mais graves, claro que é preciso conduzir para uma ajuda mais médica, mais especializada, com auxílio de fármacos, inclusive. Mas, no geral, a discussão deve ser sempre motivada, o diálogo tem que estar sempre presente para que as pessoas possam gradativamente relatar aquilo que ela está sofrendo.